No Berea Worship de hoje a gente vai analisar a música Ninguém Explica Deus, do Preto no Branco. Primeiro, como a gente sempre faz, a mensagem geral da música. A música parece, ela começa falando da criação, falando daquilo que Deus fez, de como Ele vai fazendo as coisas, pelo som da sua voz, e a pessoa também vai colocando a ideia de que mesmo aqueles que duvidam, mesmo aqueles que acreditam, Deus continua existindo da mesma forma, e aí ninguém explica a Deus, que é a mensagem geral dessa música, O autor da música, inclusive, ele diz num vídeo que a inspiração para ela nasceu das inquietações que ele tinha no coração, de não conseguir respostas para algumas das perguntas que ele tinha em relação à Bíblia. E um momento Deus chega para ele e fala, não precisa, e aí ele ouve o silêncio de Deus, e a partir desse silêncio ele percebe então e vem a inspiração dessa música aqui. Mas vamos para a análise da letra. Começando, nada é igual ao seu redor e tudo se faz no seu olhar. Todo o universo se formou no seu falar. A gente tem a referência da criação em Gênesis também, tudo criado pela voz criadora de Deus, Deus ordenando que as coisas viessem à existência e elas foram existindo, e também uma provável citação de textos como a João 1,3, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que existe teria sido feito. Então a gente tem vários textos da Bíblia que falam sobre esse aspecto da criação, de sem Cristo nada teria sido feito, sem Deus nada teria se formado, e parece que essa ideia é um pouco do que ele está querendo passar nessa primeira estrofe. Continuando, teologia para explicar ou Big Bang para disfarçar. Pode alguém até duvidar, sei que há um Deus a me guardar. E aí algumas pessoas parecem entender esse texto meio que ao contrário, Já vi até gente citando incorretamente, falando Big Bang para explicar e teologia para disfarçar. Mas parece que ele está colocando a teologia num nível acima da ciência, porque ele diz que a teologia tenta explicar e o Big Bang só tenta disfarçar, mostrando uma outra forma para as pessoas não acharem que existe um criador inteligente por trás de tudo, enquanto a teologia tenta sim explicar alguma coisa, tenta explicar sobre a revelação de Deus. E aí a segunda parte dessa estrofe, mesmo que algumas pessoas duvidem, mesmo que alguém ainda duvide, Deus continua existindo, Deus continua lá e eu sei disso. Não só Deus está, como eu sei que Ele está lá, que Ele está comigo, que Ele está me guardando. É isso que essa estrofe está falando. Continuando. E eu, tão pequeno e frágil, querendo sua atenção. No silêncio encontro resposta certa, então. Sabendo então do contexto, como eu falei lá no começo do vídeo, que era alguém procurando respostas para as inquietações do coração por dúvidas que a Bíblia não dava resposta, e ele fala um pouco dessa experiência aqui nesse pedaço da música. Eu, tão pequeno e frágil, querendo sua atenção, Como se essa forma de questionar a Deus, de querer entender, fosse ele indo atrás da atenção de Deus e como uma criança perguntando o que é isso, mas o que isso quer dizer? E o que ele recebe de Deus é o silêncio. E nesse silêncio, então, ele encontra a resposta e entendeu qual era a resposta que Deus tinha para ele. Aí a letra continua. Dono de toda a ciência, sabedoria e poder, ó, dá-me de beber da água da fonte da vida. Na primeira frase a gente tem uma citação a Jó 12, 12 e 13. A sabedoria se acha entre os idosos, a vida longa traz o entendimento. Deus é que tem sabedoria e poder. A ele pertencem o conselho e o entendimento. Então a sabedoria e poder está aí. Na segunda a gente acha uma citação de João 4,14. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Sabendo que Deus é então o Criador de todas as coisas, dono de toda a ciência, de toda a sabedoria, de todo o conhecimento, de todo o poder, de tudo que há, eu peço então para que Ele me dê de beber dessa água da vida dele, para que eu não tenha mais sede. É isso que essa estrofe está falando, bem simples. Continuando a letra. Antes que o haja houvesse, e não é o ar já houvesse, é haja houvesse, ele já era Deus. Se revelou aos seus, do crente ao ateu, e aí a segunda estrofe vai dizer do gentil ao judeu, ninguém explica Deus.
E se duvida ou se acredita, ninguém explica Deus. Esse primeiro pedaço parece concordar com Colossenses 1,17, que ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Deus existia antes do haja, antes da existência existir, Deus já estava lá, Deus já era. E ele se revela a nós, ele se revela a todos. E a gente tem até um conceito, talvez, de revelação geral e revelação especial aparecendo aí. Deus se revela a todos, como na sua criação, do crente ao ateu. Deus já está revelado na criação, como diz Romanos 1. Eu sei que aí, nessa segunda estrofe do gentil ao judeu, eu sei que não rimaria, mas o mais correto teria sido do judeu ao gentio, né? Segundo Romanos 1,16, não me envergonhe do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Mas eu entendo que a rima ali funciona, né? Do crente ao ateu e depois do gentil ao judeu, mas o certo, né? Isso sendo meio pedante, talvez, mas o certo teria sido do judeu ao gentil. A revelação veio para o judeu, depois veio para os gregos, depois veio para o gentil. E aí o título da música aparece, né? Ninguém explica Deus. Duvidando ou acreditando, ninguém consegue explicar Deus, é o que a música está dizendo. E aí a gente chega no principal problema das pessoas com essa música. Muitos tomam esse pedaço como um ataque ao conhecimento teológico. Afinal, as pessoas estão falando que Deus não se explica, que ninguém consegue explicar Deus. Fala da teologia, do crente ao ateu, ninguém explica Deus. E aí eu não acho que é essa a intenção da música. Até não parece, por ela citar a teologia como algo que explicaria no lugar do Big Bang que só disfarça, não parece ser esse o sentido da música. Eu até entendo que algumas pessoas, quando cantam essa música na igreja, pode cantar com esse sentido, né, de querer bater no pessoal que estuda. Então canta como se olhasse para as pessoas que estudam teologia, falando: olha aqui, tá vendo seu teólogo, seu fariseu? Ninguém explica Deus. Você não vai conseguir explicar com suas teorias, com seus debates, com seus livros, estudos, você não vai conseguir explicar Deus. Mas isso é só coisa de gente boba, que está usando a música para atacar. E não é o que deve ser feito, óbvio. Mas o fato é que, realmente, a gente tem que dar isso para a letra. Ninguém explica Deus. E aí a Bíblia diz isso. Romanos 11, 33 a 35. Ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? Quem foi seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? E Eclesiastes 11:5 também. Assim como você não conhece o caminho do vento, nem o corpo é formado no ventre de uma mulher, também não pode compreender as obras de Deus, o Criador de todas as coisas. Mas ninguém está dizendo que a teologia vai explicar Deus. Ou pelo menos, ninguém deveria estar dizendo que a teologia vai explicar Deus, porque ela simplesmente não vai, ela não se propõe a isso. Teologia não serve para explicar a Deus. E um dos motivos para isso é que você vai se achegar ao conhecimento teológico e muitas vezes você vai sair com mais perguntas do que quando você entrou. Você vai ter algumas respostas, vai entender algumas coisas, sua mente vai clarear e vai explodir em alguns assuntos, mas ainda vão ficar muitos problemas e muitos porquês que a Bíblia simplesmente não vai dar resposta pra gente. E quem estuda teologia sabe disso. A gente fica com questões na cabeça que a Bíblia não dá resposta pra gente. E isso é ok. Muitas vezes a resposta para suas perguntas vai ser, 90% das vezes, porque Deus quis assim, para a glória de Deus, porque Ele quis. E aí você vai ficar assim... Eu procurava na teologia respostas porquês e não achei, porque ela não se propõe a isso, ela não se propõe a explicar a Deus, a pegar e explicar a Deus realmente tudo o que tem para dizer sobre Deus, responder todas as suas dúvidas, explicar os motivos de por que Deus fez. Não vai fazer isso, a teologia não se propõe a isso. A teologia serve para a gente estudar a revelação de Deus que foi dado nas Escrituras para a gente. A gente chega até o que a Bíblia diz. Fora disso, são as nossas especulações, são as nossas teorias, são as nossas discussões sobre os assuntos, mas a teologia é estudar a Deus e não explicar Deus. Ela vai pegar sobre a revelação de Deus e entender o que a Bíblia diz no contexto e o que ela diz sobre aquele assunto e o que esse cara estava querendo dizer nesse contexto aqui, o que aconteceu e esse tipo de coisa. Ela não vai explicar Deus porque ninguém consegue explicar Deus. Um ser infinito não pode ser explicado por uma mente finita, por um conhecimento finito. A gente não é capaz de explicar como que Deus,
que existe fora do tempo, onde todas as coisas já aconteceram para ele, ele habita no nosso tempo, onde as coisas ainda acontecem. Entende esse tipo de pergunta filosófica que explode sua cabeça? Ninguém explica, porque a Bíblia não se propõe a explicar, e muito menos a teologia. Agora, para o próximo ponto. Como alguém de fora interpretaria essa música? A pessoa entender sobre a criação, sobre o que Deus fez e que Deus criou o mundo pelo seu falar e tudo mais, e vai saber que Deus escolheu se revelar até nós, porque a música fala sobre isso, de ele chega até nós e tal, e no silêncio a gente encontra essa resposta, e também entender de que a gente não deve chegar a Deus com a ideia de que nós o entenderemos por completo, porque ela diz que ninguém explica a Deus, e isso fica claro na música. E vai entender que mesmo não aceitando, mesmo duvidando, mesmo desacreditando, Deus continua lá também. Agora para as nossas notas. Bíblica, 8 de 10. A música é bem bíblica, né? A gente achou várias referências e vários paralelos, e eles estão lá e estão aparecendo. E foge algumas vezes para poder ir para o tema dela, que é Ninguém Explica a Deus. Mas isso é o que ela se propõe a fazer e falar sobre como ninguém explica Deus. Por isso que ela foge um pouco dessas referências para poder falar sobre esse tema. Mas não deixa de ser bíblico, no sentido de que o que ela diz é verdade lá, de que Deus criou todas as coisas, de que ninguém consegue explicar Deus, de que a teologia serve para tentar entender, né? E talvez isso melhoraria um pouco na letra, ao invés de explicar para entender, ou sei lá, qualquer outra palavra que rimasse aí. Mas o explicar não seria a melhor forma. Evangelística, 7 de 10. Não tem o clamor dos pecadores ao arrependimento, né, de que as pessoas devem se arrepender para chegar até Deus, mas dá uma passada sobre como o universo foi criado, o que Deus faz e como ele se revela, e que nós somos pequenos diante dele e temos que pedir para ele para que ele dê o conhecimento para a gente, para que ele dê da água da vida para a gente, né? Revela a nossa criação e o nosso papel de, então, se achegar a essa revelação que Deus deixou para a gente. Congregacional, 5 de 10. Não é uma música errada nesse sentido, mas não é nem de perto a melhor opção para se cantar num culto. Ela não é uma música congregacional. Ela tem até os seus momentos congregacionais, como naquela parte do dono de toda a ciência que ela fala aqui, mas no todo ela acaba perdendo nesse aspecto congregacional, porque ela não funciona como uma música para ser cantada em comunidade, para ser cantada com as pessoas, porque ela é sobre um tema específico do Ninguém Explica a Deus, que isso é mais um objeto de estudo do que algo a ser louvado, né? Mas da forma que está na música aqui, junto com tudo que ela tem, acaba não sendo uma música tão congregacional assim. Então, o que você achou? Você concordou, discordou? Eu sei que muita gente talvez esperaria que a gente batesse na música, mas de verdade, gente, no final de tudo, ninguém explica a Deus. A pessoa vai chegar para você, explica a Deus para mim. Você vai falar, Deus se revelou. Ela fala, não, mas explica para mim. Por quê? Não, para sua glória. Por quê? Porque ele quis. Então, a gente não tem resposta para todas as perguntas e a gente nem se propõe a ter. Esse é o ponto. Então, se alguém está cantando para poder ficar batendo em quem estuda, é só o bobo que está usando de música, do louvor, para poder ficar criando rixa interna. Isso não deveria ser o que o cristão deve fazer, né? Então, comenta aqui o que você achou, se você concordou, se você discordou, deixa seu gostei, se você gostou desse vídeo, compartilha por aí, a gente até foi bem bonzinho, então você pode compartilhar sem nenhum medo. Se inscreve nesse canal se você não é inscrito, ativa o sininho para receber os vídeos tudo, e se você quer ajudar a gente, pode ajudar a gente no Padrim, o link está aí embaixo. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau!